Marcada por uma infância de abandono que lhe deixou cicatrizes profundas na alma, Aisha cresceu erguendo um escudo em volta de si. Com uma determinação feroz, ela jurou que mudaria de vida a qualquer custo. Cada noite em que ouvia os gritos e o silêncio que vinha depois, cada manhã em que acordava sozinha em um canto frio da casa, alimentava essa promessa. Ela se lembrava do cheiro de mofo do colchão velho, do som da chuva pingando através do teto rachado, e jurava para si mesma que um dia teria algo melhor. Aos 19 anos, a oportunidade pareceu bater à sua porta. Uma amiga de infância, Anne, que havia se mudado para uma cidade grande, enviou-lhe o dinheiro da passagem com a promessa de um novo começo. A mensagem chegou em uma tarde cinzenta de quinta-feira, quando Aisha estava limpando o chão de uma mercearia por alguns trocados. Suas mãos ásperas tremeram ao segurar o celular velho, lendo as palavras que pareciam boas demais para ser verdade. Ao desembarcar, Aisha ficou maravilhada. Os arranha-céus imponentes, as luzes vibrantes e o ritmo acelerado da metrópole formavam um mundo completamente diferente do que ela conhecia, um universo repleto de oportunidades. O cheiro da cidade grande era diferente, uma mistura de asfalto quente, comida de rua e perfumes caros. O barulho constante dos carros, das buzinas, das conversas aceleradas dos transeuntes a deixava tonta e fascinada ao mesmo tempo. Ela apertou sua mala surrada contra o peito, sentindo o coração bater como um tambor. Anne a esperava no terminal, usando um vestido justo e saltos altíssimos que faziam seus passos ecoarem no chão de mármore. Estava diferente, mais maquiada, com um ar de confiança que beirava a arrogância. Os 2 anos longe haviam transformado a menina tímida que Aisha conhecera em alguém quase irreconhecível. Durante os primeiros dias, Anne evitava falar sobre onde trabalhava. Dizia apenas que era um lugar diferente, que pagava bem, muito bem. Aisha não insistia. Estava ocupada demais absorvendo cada detalhe daquela nova vida. À noite, deitada no sofá do apartamento pequeno mas limpo de Anne, ela olhava pela janela para as luzes da cidade e sentia uma mistura de esperança e medo. Anne, esbanjando confiança, finalmente disse que trabalhava em um lugar que pagava muito bem e se ofereceu para apresentá-la. O lugar era a Luzes e Encantos, uma boate sofisticada e pulsante. Mas antes de irem, Anne fez questão de arrumar a Aisha pessoalmente. Emprestou-lhe um vestido vermelho que deixava pouco para a imaginação. Maquiou seu rosto com cores vibrantes e penteou seus cabelos longos e escuros em ondas sensuais. Assim que entraram, todos os olhares se voltaram para a beleza estonteante de Aisha. O ambiente era carregado, com luzes coloridas que dançavam ao ritmo de uma música eletrônica pulsante. O cheiro de perfumes caros misturados com álcool e cigarro pairava no ar denso. Homens de terno impecável ocupavam mesas VIP, seus olhares famintos percorrendo cada centímetro das mulheres que circulavam pelo local. Nossa! Os homens não param de olhar para você, cochichou Anne, com um sorriso malicioso que não alcançava seus olhos. Havia algo naquele sorriso, uma ponta de inveja mal disfarçada. Aisha sentiu um calafrio, incomodada com a atmosfera carregada e os olhares cobiçosos. Suas mãos suavam e ela puxou instintivamente a bainha do vestido para baixo, tentando cobrir mais as pernas. Relaxe, logo você se acostuma, disse a amiga dando de ombros. Ah, e um conselho, eu sempre dou preferência aos mais ricos. Ricos? Perguntou Aisha, ingênua, ainda não compreendendo completamente onde estava. Claro. Aqui vêm todos os tipos de clientes, inclusive os milionários. Anne se aproximou, sua voz baixa e conspiradora. Tem empresários, políticos, até celebridades às vezes. O segredo é saber quem vale a pena. Cada passo de Aisha era como um desfile, atraindo uma atenção que ela nunca havia recebido. Não demorou para que os donos da boate, impressionados, lhe fizessem uma proposta para trabalhar como dançarina. Ricardo, um homem de meia idade com olhos calculistas e terno italiano, a observou por longos minutos antes de se aproximar. Você tem algo especial, menina? Algo que vai fazer muito sucesso aqui, disse ele, acendendo um charuto caro. Estou disposto a te pagar 3 vezes mais do que você ganharia em qualquer outro lugar. Mas eu espero dedicação total. Ao saber o valor do salário, uma quantia que poderia finalmente lhe dar a independência que tanto sonhava, a ousada Aisha não hesitou e aceitou de imediato. Eram números que ela nunca imaginara ver em sua vida. Com aquele dinheiro, poderia alugar seu próprio apartamento, comprar roupas novas, talvez até fazer um curso. A palavra independência ecoava em sua mente como um mantra sagrado.
ela mergulhou de cabeça na nova vida, treinando dança incansavelmente todos os dias na casa que dividia com Anne. Acordava cedo, quando o sol mal começava a nascer, e praticava por horas. Seus músculos doíam, seus pés ficavam inchados, mas ela não parava. Precisava ser perfeita. Anne, que antes parecia animada com sua chegada, começou a fazer comentários cada vez mais ácidos. Você está treinando demais. Vai se machucar antes mesmo de começar, dizia, com falsa preocupação. Mas Aisha não ouvia. Estava determinada demais, faminta demais por aquela chance de mudar de vida. Sua estreia foi um sucesso estrondoso, surpreendendo a todos, principalmente os proprietários. A música começou, as luzes se apagaram, e quando o holofote se acendeu sobre ela, o silêncio tomou conta do lugar. Aisha se movia com uma graça natural que parecia desafiar a gravidade. Cada movimento era preciso, sensual, hipnotizante. Ela fechava os olhos e se deixava levar, esquecendo por momentos onde estava e por que estava ali. Naqueles instantes, era apenas ela e a música. Os holofotes, antes divididos, agora estavam todos voltados para a estrela, seu nome artístico. E com os holofotes veio a inveja. Anne, que a trouxera para aquele mundo, começou a sentir o amargor de ser ofuscada. Nos dias seguintes, Anne passou a chegar tarde em casa, evitando conversar. Quando falava, era para mencionar casualmente quanto dinheiro havia ganho na noite anterior, sempre enfatizando que não era apenas com a dança. O sucesso de Estrela não se limitou à dança. Homens poderosos e ricos começaram a fazer propostas para passar a noite com ela. Cartões de visita eram deixados em sua mesa, garrafas de champanhe caríssimas eram enviadas com bilhetes. Um empresário do petróleo ofereceu R$10.000 por uma noite. Um político influente dobrou a oferta. Embora seu único desejo fosse dançar, a promessa de dinheiro fácil começou a seduzi-la. Aquela poderia ser sua chance de comprar a própria casa e selar para sempre sua independência. Ricardo a chamou em seu escritório luxuoso uma semana depois de sua estreia. Ele serviu vinho caro em taças de cristal e foi direto ao ponto. Aisha, você é minha melhor dançarina. Mas poderia ser muito mais. Tenho clientes dispostos a pagar fortunas por você. Uma noite, apenas uma, e você ganharia o equivalente a 6 meses de trabalho. Ela sentiu o estômago se revirar, mas a imagem de uma casa própria, de nunca mais precisar depender de ninguém, era tentadora demais. Eu vou pensar, foi tudo o que conseguiu dizer. Do outro lado da cidade, em um mundo regido por leis e ética, vivia Sérgio. Aos 36 anos, era um advogado respeitado. Conhecido por sua integridade e por seu trabalho em um prestigioso escritório, onde se dedicava a lutar por justiça e a defender os direitos dos menos privilegiados. Sua rotina era meticulosa. Acordava às 6 da manhã, corria por 5 quilômetros no parque, tomava café da manhã lendo as notícias e estava em seu escritório antes das 8 horas. Sua vida era ordenada, previsível, segura, mas havia uma solidão que ele não admitia nem para si mesmo. Aos 36 anos, havia construído uma carreira brilhante, mas nenhuma vida pessoal real. Relacionamentos breves que nunca evoluíam, jantares de negócios que disfarçavam a ausência de intimidade verdadeira. Sua secretária, Dona Marisa, uma senhora de 60 anos que o tratava como filho, sempre comentava que ele precisava arranjar alguém especial. Doutor Sérgio, o senhor não pode viver só para o trabalho. Um homem bonito e bem-sucedido como o senhor deveria ter uma família, dizia ela, toda sexta-feira como um ritual. Era para ser um dia como qualquer outro. Sérgio tomou um banho, perfumou-se com o mesmo perfume que usava há anos, vestiu seu terno impecável cinza chumbo e pegou sua pasta de couro italiana. O café da manhã foi rápido, apenas um expresso forte e uma torrada. Ao entrar no carro e dirigir em direção ao trabalho, uma cena brutal na calçada lhe chamou a atenção. Um homem agarrava uma jovem violentamente, tentando arrancá-la para um beco escuro. O coração de Sérgio disparou. Ele podia fingir que não viu, seguir seu caminho, chegar no horário ao escritório. Mas não era quem ele era. Sem pensar 2 vezes, ele parou o carro bruscamente, fazendo os pneus cantarem no asfalto. "Solta ela!" gritou Sérgio, aproximando-se com passos firmes. Podia sentir a adrenalina correndo em suas veias. "Não se mete!" rosnou o agressor, um homem sujo com olhos injetados de sangue. Ele pressionou algo contra as costas da moça. "Uma arma! Por favor, solte a moça! Vamos conversar." A voz de Sérgio era calma, mas autoritária. Anos de tribunal lhe haviam ensinado a controlar o medo, a não mostrar fraqueza. "Você é policial?"
Diga de uma vez. Não, sou apenas um cidadão. Mas sei que você não quer fazer isso. Não quer complicar ainda mais sua situação. A jovem apavorada sussurrou com a voz quebrando. Por favor, me ajude. Sérgio podia ver o terror em seus olhos castanhos, o corpo tremendo. Havia algo nela que o tocou profundamente. Uma vulnerabilidade, uma fragilidade que contrastava com uma fagulha de determinação que ele reconheceu de algum lugar dentro de si mesmo. O bandido acuado voltou-se para Sérgio. Me dê esse relógio e o seu celular. Se tentar algo, eu atiro. Tudo bem, disse Sérgio, calmo, tirando os objetos com movimentos lentos e deliberados. O relógio era uma herança de seu avô. O celular continha anos de contatos importantes. Mas nada disso importava naquele momento. Eu te dou o relógio e o celular e você a deixa ir, ok? O acordo foi feito e o ladrão fugiu correndo, desaparecendo entre os becos. Sérgio amparou a garota, que tremia incontrolavelmente. Era Aisha. Ele tirou o blazer e colocou sobre os ombros dela, que estava usando apenas um vestido fino demais para a manhã fria. Você está bem? Ele perguntou preocupado, segurando-a pelos braços para estabilizá-la. Sim, estou. Muito obrigada. Achei que fosse morrer. Bandido miserável. Ela olhou para ele como se estivesse vendo um anjo. Ninguém nunca havia arriscado tanto por ela. Não ande sozinha por aí, ele aconselhou antes de garantir que ela estivesse segura e seguir seu caminho. Mas algo naquela garota ficou com ele. Durante todo o dia, em meio a reuniões e processos, ele se pegava pensando nela. Naquela noite, na boate, a dona do local pressionava a Aisha. Verônica era uma mulher de 50 anos que parecia ter 40, com cirurgias plásticas evidentes e uma crueldade nos olhos que gelava o sangue. Sua última performance foi boa, mas pode ser melhor. Você precisa ousar ainda mais. Surpreenda-os no final, tire a roupa. Isso não, protestou Aisha, sentindo o estômago se revirar. Quem dá as ordens aqui sou eu, retrucou a mulher ríspida. Você é a estrela da Luzes e Encantos. A próxima apresentação precisa ser espetacular. Verônica se aproximou, seu perfume enjoativo invadindo o espaço pessoal de Aisha. Ou você acha que pode ficar rica só dançando com roupa? Acorda para a realidade, menina! A atmosfera vibrante da cidade à noite criou o cenário perfeito para o aniversário de Sérgio. Seus amigos e colegas de trabalho, querendo tirá-lo de sua rotina séria, planejaram uma surpresa. Marcos, seu melhor amigo desde a faculdade, liderava o grupo. Cara, você precisa relaxar. Você está com 36 anos e vive como se tivesse 60, dizia Marcos, enquanto amarrava a venda nos olhos de Sérgio. Vendaram seus olhos e o guiaram por entre risadas e mistério. O cheiro da noite urbana foi gradualmente substituído por perfume, álcool e excitação. Sérgio sentia o piso mudando sob seus pés, da calçada áspera para um carpete macio. Quando a venda foi retirada, Sérgio se viu no meio da Luzes e Encantos. Sua expressão se transformou de curiosidade em irritação instantânea. Ficaram loucos? Vocês sabem que eu odeio esse tipo de ambiente. Ele se virou para sair imediatamente. Enquanto seus amigos riam da situação, tentando convencê-lo a ficar pelo menos para um drink, Sérgio, já se preparando para ir embora, lançou um último olhar para o palco. Uma dançarina se movia com uma graça hipnotizante. O mundo pareceu desacelerar. As luzes coloridas pintavam sua pele, os movimentos fluidos e sensuais prendiam o olhar de todos no lugar. De repente, seu cérebro fez a conexão. Não era uma dançarina qualquer. Era a jovem que ele havia salvado do assalto. Seus olhos se arregalaram, o choque roubando-lhe o ar dos pulmões. No palco, Aisha se preparava para o clímax de sua apresentação, o momento em que se despiria completamente pela primeira vez. Seu coração batia descompassado. As luzes quentes faziam sua pele brilhar de suor. Ela repetia para si mesma que era apenas mais um trabalho, que o dinheiro valeria a pena. Suas mãos tremiam enquanto alcançavam o primeiro laço de seu figurino. Foi quando seus olhos encontraram os de Sérgio na plateia. Aquele olhar sério e penetrante que antes lhe passara segurança, agora a atingiu com uma onda de vergonha que ela não esperava. Ela travou completamente. Suas mãos congelaram no ar, seu corpo ficou rígido. O rosto dele expressava uma mistura de surpresa, reconhecimento e algo que parecia decepção. Ela sentiu como se estivesse nua, mesmo ainda vestida, exposta de uma forma que ia além do físico. A música continuava, mas Estrela estava imóvel. Ninguém entendia a reviravolta. Murmúrios começaram a se espalhar pela plateia. Verônica, observando dos bastidores, tinha o rosto contorcido de raiva.
Sérgio, sentindo-se completamente deslocado e perturbado pela situação, virou as costas para sair. Nesse momento, um homem bêbado esbarrou nele violentamente, derrubando uma bebida cara em seu terno e criando um pequeno caos. A camisa branca ficou manchada de vermelho vinho. Abalada, Aisha observava de longe, incapaz de retomar sua performance. As lágrimas ameaçavam cair, borrando sua maquiagem pesada. Ela saiu correndo do palco, deixando uma plateia confusa e irritada para trás. Sérgio retirou o blazer ensopado e, antes de partir, voltou-se para os amigos. Nunca mais façam isso. Vou embora. Boa noite. Sua voz era cortante, definitiva. No banheiro, ele lavou o rosto repetidas vezes, tentando apagar a sensação desconfortável. A água fria escorria por seu pescoço, molhando ainda mais sua camisa. Ele olhou para seu reflexo no espelho e viu um homem perturbado. Por que a imagem daquela garota no palco o afetava tanto? Ele a conhecia há apenas algumas horas. Ao sair do banheiro, deu de cara com ela, ainda vestindo o figurino de dançarina, uma capa preta jogada sobre os ombros. Você não é o homem que me ajudou? Perguntou Aisha, a voz trêmula, mas tentando soar confiante. Sim, sou eu. Ele mal conseguia olhar para ela. Está procurando alguma garota? Posso dançar para você em particular, como recompensa. As palavras saíam automáticas, um script decorado. A frieza na voz dele a cortou como uma lâmina. Não, senhorita, eu não quero. Na minha opinião, isso nunca foi e jamais será uma profissão digna. As palavras dele a feriram profundamente, mais do que qualquer coisa que já lhe haviam dito, porque vinham de alguém que, por um breve momento, ela acreditara ver algo bom nela. Ela sentiu as lágrimas finalmente escaparem. E quem é você para me julgar? Explodiu ela. Você não sabe nada sobre mim, nada sobre por que estou aqui. Mas ele já havia saído, deixando apenas o eco de suas palavras e o perfume masculino no ar. Os dias seguintes foram um borrão para Aisha. A performance fracassada gerou fofocas impiedosas e pressão crescente dos donos da boate. Verônica a convocou para uma reunião tensa. Você me envergonhou na frente dos meus melhores clientes. Isso não pode acontecer de novo. Da próxima vez, você vai fazer o que eu mandei, completamente, ou está fora. Anne, por sua vez, destilava seu veneno disfarçado de amizade. Ela comentava casualmente sobre como havia conseguido um cliente rico na noite anterior, sobre o presente caro que havia ganhado, sempre olhando para Aisha com um sorriso falso. Sabe, Aisha, talvez esse mundo não seja para você. Talvez você devesse voltar para sua cidade natal, dizia com falsa gentileza. A vida de Aisha parecia estar desmoronando quando o destino interveio de forma trágica. Era uma terça-feira chuvosa, o céu pesado e cinzento. Ela estava distraída no celular, relendo obsessivamente uma mensagem que havia digitado para Sérgio, mas nunca enviado. Enquanto atravessava a rua, ela não viu o carro. Ouviu apenas o grito de freios e, em seguida, o impacto. A dor foi imediata e avassaladora. Aisha acordou em um quarto de hospital 3 horas depois, com a perna engessada e o corpo dolorido. Onde estou? O que aconteceu? Sua voz era fraca, a garganta seca. Uma voz familiar respondeu. No hospital. Você sofreu um acidente? Era Sérgio. Ele estava sentado ao lado de sua cama, o rosto marcado por culpa e preocupação. Havia olheiras sob seus olhos como se não tivesse dormido. Acidente? Não, eu não posso. Como vou trabalhar agora? Desesperou-se ela, tentando se levantar e sentindo uma dor lancinante percorrer sua perna. Espera, você me atropelou? O sinal estava fechado para pedestres e você estava distraída, explicou ele, mortificado, passando a mão pelos cabelos em um gesto de frustração. Eu juro que não tive culpa. Eu freando, tentei desviar, mas... Ele parou, a voz falhando. Não se preocupe, vou arcar com todas as despesas. Médico, remédios, fisioterapia, tudo. Anne chegou logo depois, seus saltos altos fazendo barulho no piso do hospital. Ela avaliou a situação com um olhar calculista antes de assumir o papel de amiga preocupada. Meu Deus, Aisha! Estou tão preocupada, disse, mas seus olhos estavam frios. Então virou-se para Sérgio com hostilidade. Você, saia daqui agora! Você quase a matou! Ela expulsou Sérgio do quarto e passou a próxima hora alimentando a raiva de Aisha, sugerindo que ela o processasse, que exigisse uma fortuna em indenização. Eu ia ser leiloada hoje. Minha grande chance. Lamentava Aisha, as lágrimas escorrendo. Ricardo ofereceu 50 mil reais. 50 mil? E agora... Agora eu perdi tudo. Sérgio voltou mais tarde, quando Anne havia saído. Ele trazia flores e uma expressão determinada.
Não entendo como uma jovem linda como você se presta a isso, disse colocando as flores no criado mudo. Você merece mais. Você merece melhor. E você acha que sabe o que eu mereço? Retrucou ela amarga. Você, com seu terno caro e sua vida perfeita? Minha vida não é perfeita, disse ele baixinho. Longe disso. Algo na vulnerabilidade dele a fez parar de atacar. Pela primeira vez, ela realmente o olhou. Viu além do advogado bem-sucedido, viu um homem solitário que carregava seus próprios pesos. Dias depois, arrependida de sua grosseria e movida por algo que ela não conseguia nomear, Aisha procurou o número dele com a ajuda da hospital. Quando ele atendeu, ela sentiu o coração disparar. Eu vim pedir perdão. A culpa do acidente foi minha. Você ainda ofereceu ajuda e eu fui ignorante. Dá pra ver que você é um homem justo. Aquele pedido de desculpas abriu uma porta entre eles. Conversas hesitantes se tornaram frequentes. Ele visitava quase todos os dias, levando livros, frutas, às vezes apenas sua presença. Eles conversavam sobre tudo e sobre nada. Ele contava sobre seus casos, sobre a satisfação de ajudar pessoas. Ela compartilhava pequenos pedaços de sua história, sempre evitando os detalhes mais dolorosos. Uma semana depois, Aisha teve alta, mas precisaria de muletas por mais um mês. Sérgio insistiu em ajudá-la, mas ela recusou, dizendo que Anne cuidaria dela. A verdade é que tinha medo. Medo de se aproximar demais. Medo do que ele poderia pensar se soubesse toda a verdade sobre sua vida. Certa noite, 2 semanas após o acidente, Sérgio ligou para saber como ela estava. Aisha estava no apartamento sozinha quando o telefone tocou. Ela sorriu ao ver o nome dele na tela. Mas antes que pudesse falar, ouviu a porta se abrir violentamente. Ricardo havia entrado usando a chave reserva que todos os donos tinham dos apartamentos das dançarinas. Ele estava bêbado e furioso. Você acha que pode me enrolar? Você me deve dinheiro! Me deve performances! Rosnou ele avançando. Sérgio ouviu a voz de um homem ao fundo pelo telefone. Vai continuar me ignorando? Em seguida, o grito de Aisha. Me solta! E a ligação caiu. O coração de Sérgio disparou. Ele não pensou, apenas agiu. Pegou as chaves do carro e dirigiu acima do limite de velocidade até a boate. Seu coração martelava no peito. Imagens terríveis passavam por sua mente. Ele a encontrou sendo assediada por Ricardo no apartamento em cima da boate, a situação quase saindo de controle. A porta estava entreaberta e ele podia ouvir os gritos dela. Sem hesitar, ele arrombou a porta e a pegou no colo, afastando Ricardo com um empurrão violento. Quem você pensa que é? Gritou Ricardo. O advogado dela, mentiu Sérgio. E você vai ter muitos problemas se encostar nela de novo. Ele a carregou para fora do estabelecimento, descendo as escadas enquanto ela protestava, sob os olhares chocados de todos. Anne observava da pista de dança, seu rosto contorcido por uma mistura de inveja e satisfação. Sérgio, me ponha no chão agora! O que você fez? Assim você complica a minha vida! Ela gritava, debatendo-se quando ele a colocou dentro do carro. Graças a você, eu ainda não tive uma noite com ninguém. Você conseguiu estragar tudo. Por quê? Por que você faz isso? Ele a segurou pelos ombros, seu olhar intenso encontrando o dela. O mundo parecia ter parado. A respiração de ambos estava acelerada, os rostos a centímetros de distância. A resposta veio com uma sinceridade que a deixou sem ar. Porque eu te amo. As 3 palavras ecoaram no silêncio do carro. Aisha ficou paralisada, olhos arregalados, incapaz de processar o que acabara de ouvir. Ninguém nunca havia dito aquelas palavras para ela. Não seu pai, não sua mãe, nenhum dos homens que haviam passado por sua vida. Você nem me conhece, sussurrou ela. Eu conheço o suficiente. Conheço que você é forte, que você está lutando, que você merece ter alguém ao seu lado. As lágrimas começaram a cair livremente pelo rosto dela. Lágrimas de confusão, de medo, de algo que parecia esperança. O silêncio no carro foi quebrado apenas pela verdade daquelas 3 palavras. Aisha, a mulher que acreditava não poder ser amada, encontrou o amor onde menos esperava. Ali, naquele homem íntegro e justo, estava a sua verdadeira chance de mudar de vida. E com uma determinação renovada, ela desejou essa mudança mais do que qualquer coisa no mundo. A decisão de Aisha de recusar vender seu corpo foi um passo corajoso, mas que enfureceu os donos da Luzes e Encantos. Ricardo e Verônica apareceram na porta do apartamento de Anne na manhã seguinte, exigindo explicações. Você assinou um contrato, vociferava Verônica. Você me deve 3 meses de trabalho ainda. Sérgio, que estava com Aisha naquele momento, se colocou entre eles. Que tipo de contrato? Deixe-me ver.
Quando examinou o documento, sua expressão ficou séria. Ele apontou várias cláusulas. Isso aqui é ilegal. E isso também. Esse contrato não vale nada em tribunal. Aliás, vocês terão sorte se não forem processados por exploração. A tensão era palpável. Ricardo deu um passo ameaçador em direção a Sérgio, mas parou ao ver a determinação no olhar do advogado. Isso não acabou. Ameaçou antes de ir embora. Enquanto isso, o amor entre ela e Sérgio florescia de uma forma que nenhum dos dois esperava. Ele a resgatou daquele passado doloroso, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Pela primeira vez na vida, Aisha experimentou o que era ser tratada com respeito, com ternura. Ele a apresentou ao seu mundo, levou-a a jantares em restaurantes bonitos, apresentou-a como sua namorada para seus amigos que, depois da surpresa inicial, a acolheram com genuíno carinho. Dona Marisa, sua secretária, adorou Aisha imediatamente. Finalmente, uma moça de verdade, dizia, abraçando Aisha com força maternal. Mas nem tudo eram flores. Anne, consumida pela inveja, tentou um último golpe. Ela mandou fotos antigas de Aisha na boate para o escritório de advocacia onde Sérgio trabalhava, esperando destruir o relacionamento. As fotos circularam entre os sócios, causando um escândalo. Sérgio foi chamado para uma reunião tensa. Os 3 sócios principais do escritório estavam lá, com expressões sérias. Sérgio, isso é muito constrangedor. Uma dançarina de boate? Você precisa pensar na reputação do escritório, disse um deles. Mas Sérgio se levantou, olhando cada um deles nos olhos. A mulher que eu amo teve um passado difícil. Ela fez o que precisou fazer para sobreviver. Mas ela é uma pessoa íntegra, corajosa e mais honesta que metade dos clientes que defendemos. Se vocês não podem aceitar isso, então talvez eu não pertença mais a este escritório. O silêncio foi ensurdecedor. Então, o sócio mais velho, Dr. Henrique, que sempre havia sido um mentor para Sérgio, começou a bater palmas devagar. Bem dito. Você é um bom homem, Sérgio. Melhor do que merecemos. E disse, olhando para os outros sócios. Acho que todos nós aqui temos coisas no passado das quais não nos orgulhamos. Quem somos nós para julgar? A crise passou, mas deixou marcas. Aisha se sentiu culpada, achando que estava arruinando a vida de Sérgio. Você merece alguém melhor, disse ela uma noite, chorando. Ele segurou seu rosto com as 2 mãos. Você é a melhor coisa que já aconteceu comigo. Não se atreva a pensar diferente. Meses se passaram. Aisha começou a fazer um curso técnico em design de interiores, descobrindo um talento que nunca soube que tinha. Ela vislumbrava um futuro brilhante, um futuro construído sobre bases sólidas. Um dia, uma ligação de sua cidade natal a abalou completamente. Uma voz que ela não ouvia há anos, uma tia distante. Aisha, seu pai está morrendo. Ele pediu por você. O mundo dela parou. Todas as feridas antigas que ela pensava estarem cicatrizadas se abriram de novo. Sérgio segurou sua mão. Você quer que eu vá com você? Ela assentiu, incapaz de falar. Aisha viajou de volta para o inferno de onde tinha fugido, mas desta vez não estava sozinha. A cidade parecia menor, mais suja, mais triste do que em suas memórias. A casa onde crescera estava em ruínas. Ela encontrou seu pai em um hospital público superlotado, em um estado irreconhecível. O homem que outrora fora forte e violento agora era apenas pele e ossos, debilitado por cirrose e incapaz de falar. Seus olhos, porém, ainda tinham um brilho de reconhecimento quando a viu. Com um nó na garganta e Sérgio esperando do lado de fora para lhe dar privacidade, ela segurou a mão dele. A pele estava fria, os ossos evidentes sob a superfície. Pai, eu te perdoo. Vai em paz. Lágrimas escorreram pelo rosto do homem. Ele tentou falar, mas apenas um som rouco saiu. Ela continuou, a voz suave, mas firme. Eu conheci um homem maravilhoso que está cuidando de mim. Nunca me senti tão amada. Estou feliz, pai. Apesar de tudo, estou feliz. Ela viu algo nos olhos dele, talvez arrependimento, talvez alívio. Ficou ali, segurando sua mão até sentir o aperto afrouxar. Meia hora depois, ele partiu. Não houve palavras finais, não houve redenção cinematográfica. Apenas um fim tranquilo para uma vida tumultuada. Sua mãe apareceu no funeral. Ela estava envelhecida, curvada pelo peso da culpa. Após o enterro, em um cemitério poeirento sob um sol escaldante, ela se aproximou de Aisha. Consumida pelo remorso, a mãe ajoelhou-se ali mesmo, na terra seca do cemitério, e pediu perdão por todo o sofrimento que causara.
por cada vez que fechou os olhos para os abusos, por cada vez que escolheu a bebida ao invés da filha, por cada noite em que deixou Aisha sozinha e com fome. Mãe, levanta. Por favor, eu não mereço seu perdão. Talvez não. Mas eu preciso te perdoar para seguir em frente. Com compaixão que surpreendeu até a si mesma, Aisha a perdoou, selando a paz com seu passado. Ela ajudou a mãe a se levantar e, por um breve momento, se abraçaram. Não foi um abraço cheio de amor, mas foi um abraço de encerramento, de aceitação. Anos mais tarde, o casal estava incrivelmente feliz. Aisha havia se formado em design de interiores e aberto seu próprio pequeno escritório. Sérgio continuava lutando por justiça, mas agora com um propósito renovado. Eles se casaram em uma cerimônia simples, mas emocionante, com Dona Marisa chorando na primeira fila. A vida de Aisha se transformara em um sonho que ela nunca ousara sonhar. As conversas sobre construir uma família e ter filhos tornaram-se frequentes, tecendo juntos os planos de um futuro repleto da alegria e do amor que, um dia, ambos acreditaram ser impossível de encontrar. Uma tarde de sábado, enquanto decoravam o quarto que seria do bebê, Aisha parou e olhou pela janela. A cidade grande que uma vez a assustara agora era seu lar. Sérgio se aproximou por trás, abraçando-a. No que você está pensando? Em como a vida é estranha. Como um assalto aleatório, um acidente de carro e um momento de vergonha em uma boate me trouxeram até aqui. Ele beijou seu pescoço suavemente. Talvez não tenha sido aleatório. Talvez tenha sido o destino. Ela se virou nos braços dele, olhando aqueles olhos que a viram em seu pior momento, mas escolheram enxergar além disso. Obrigada, disse ela, por me amar quando eu não conseguia me amar. Obrigada a você, respondeu ele, por me mostrar que a vida é mais do que processos e rotinas. Por me ensinar a realmente viver. E ali, no quarto que logo seria preenchido por risadas de criança, duas almas que se encontraram nas circunstâncias mais improváveis selaram seu amor. Não era uma história perfeita, tinha suas cicatrizes e imperfeições. Mas era deles, e era real. E para Aisha, que passou a infância acreditando ser indigna de amor, isso era mais do que suficiente. Era tudo. E aí, corações sonhadores? Que jornada emocionante a de Aisha e Sérgio! A história deles nos mostra que não importa quão profundas sejam as cicatrizes do passado, o amor tem o poder de curar e construir um novo começo. Vimos a força de uma mulher que lutou contra o mundo para sobreviver, mas que nunca perdeu a esperança de ser amada. E a coragem de um homem que ousou olhar além das aparências e dos julgamentos para enxergar a verdadeira essência de alguém. Eles nos lembram que nosso valor não está nos erros que cometemos, mas na força que encontramos para recomeçar. Agora é a sua vez. Qual foi o momento mais marcante para você? A coragem de Sérgio ao defendê-la na rua? A declaração de amor inesperada que mudou tudo? Ou a força de Aisha ao perdoar seu passado? Conte pra gente nos comentários! Compartilhe essa história para que mais pessoas acreditem no poder das segundas chances e sugira temas para nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima, onde provaremos mais uma vez que o amor é a força mais revolucionária do universo.